Boa noite, pessoal. Sempre é com muita alegria, muita satisfação, com o coração jubiloso, vamos dizer assim, que nós transmitimos mais uma palestra através da Web TV Espiritize. E sempre digo que desde o mês de março, que nós ficamos com essa incumbência de transmitir uma palestra todos os dias, sem falhar um dia sequer. Então, já se passaram alguns meses, né? E nós estamos aqui. Então, pessoal, pedimos desde já, como nós vemos muitas pessoas propagando, né, outros vídeos engraçados, vídeos alegres, e eu convido a todos também a compartilhar esse vídeo, né, que é uma palestra com um grande palestrante que já esteve aqui em Pombal 2 vezes, já tivemos a satisfação de participar de uma turnê aqui com ele pela região da Bahia, de Sergipe. Então, lembrando aí o nosso querido doutor Hélio, na época. Então, hoje, o nosso convidado é de Minas Gerais. O Ellison Santos, que é escritor, que é médium, que é um grande espírita, vem fazendo um trabalho belíssimo aí no canal dele, que é também o Ellison Santos. Então, tem contribuído bastante para o movimento espírita. E a gente tem essa grata satisfação, o carinho de ter aqui no nosso canal o Ellison Santos, que vai trazer um tema que eu particularmente me encanto quando fala de Jesus. Então, Jesus e o seu evangelho. Então, o Ellison vai falar mais ou menos até 45 minutos e vamos abrir para as perguntas. Então, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas após a fala de Ellison. Viu, meus irmãos? Então, que Jesus nos abençoe. O Ellison, seja bem-vindo. Que Jesus lhe abençoe, que o seu anjo de guarda em especial possa lhe intuir, lhe inspirar nesse momento. Bem-vindo à Web TV Espiritismo, Ellison. Muito obrigado, Ailton. Boa noite aos nossos internautas que nos acompanham pela Web TV Espiritize. Para o nosso coração também é motivo de alegria podermos estar conectados virtualmente nessa noite para o nosso aprendizado, para o nosso estudo a respeito do Evangelho de Jesus. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. Seu evangelho é um cântico, é um poema de esperanças e de consolações. É um precioso tratado de psicoterapia para os incontáveis males que vem sofrido a humanidade. A sua mensagem nunca foi ultrapassada, porque é a expressão das leis divinas. E as leis divinas são imutáveis, porque perfeitas. A sua mensagem, legada há 2000 anos, é atualíssima e nos traz o roteiro seguro para a nossa iluminação interior. Muito embora Jesus tenha estado conosco há 2000 anos aqui na Terra, encarnou-se para trazer as boas novas de alegria, historicamente, nós temos poucos registros a seu respeito. Se nós consultarmos, nós encontraremos, por exemplo, o grande historiador do povo hebreu, Flávio Joséfo, que no século I citou Jesus em seu livro História do Povo Hebreu apenas 2 vezes. Ele fala de Jesus quando escreve esta obra ao se referir à morte de Tiago, um dos apóstolos do Mestre. Em um outro livro chamado Antiguidades Judaicas, quando ele fala da crucificação, ele cita
Jesus de Nazaré. Um outro historiador que também fala a respeito de Jesus é Tácito, que no século II, este que era um famoso historiador romano, cita no livro Anais o incêndio de Roma, que se deu no ano de 64, e as justificações de Nero para queimar aquela cidade, colocando a culpa nos cristãos, os seguidores de Jesus. E depois temos Plínio, o jovem, que ao escrever uma carta ao imperador Trajano, comentou sobre os ritos cristãos, aqueles encontros que eram realizados nas catacumbas. Jesus, quando esteve aqui na Terra, nada escreveu sobre si mesmo. E todos os registros que nós temos sobre a sua vida advieram de 4 evangelhos, 4 personalidades que puderam escrever a respeito daquilo que viveram ou que escutaram. 4 homens que puderam trazer para todos nós aquilo que ficou convencionado ser chamado de Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João foram apóstolos de Jesus, também evangelistas, e Marcos e Lucas não conheceram a Jesus, mas fizeram os seus registros. E esses 4 evangelhos que trazem os ensinamentos que Jesus nos deixou, no transcorrer da história, têm sofrido rudes alterações. Porque, no princípio, a dificuldade era da tradução. Traduzir-se corretamente do hebraico, passando para o grego. Depois do grego, passou-se para o latim. E bem mais tarde, o Papa Dámaso vai solicitar São Jerônimo para que pudesse fazer uma revisão dos textos, compilando o Novo Testamento, que se deu no ano de 383 em Roma. Este trabalho ele foi contestado por Santo Agostinho, mas foi adotado definitivamente por todos os povos cristãos a partir do século VIII. E neste interim, sucessivos concílios foram realizados. Apresentaram-se correções, interpolações no texto sagrado, mutilaram, geraram perturbações para atender, inclusive, a interesses pessoais. Mas a benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela vai afirmar que, embora todas estas modificações, permaneceu a essência dos ensinamentos, que se encontram sintetizados especialmente nos 2 grandes mandamentos, que resume todas as leis e todos os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se ama a si mesmo. Allan Kardec, o nosso codificador, no ano de 1864, ele vai lançar a terceira obra da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que visa estudar as passagens do Evangelho. E logo na introdução deste livro, há algo muito interessante que às vezes passa despercebido quando nós lemos o livro ou quando vamos estudá-lo. Porque o Espírito de Verdade, orientando Allan Kardec, vai dizer
que a vida de Jesus aqui na Terra pode ser dividida em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja como fundamento dos seus dogmas e os ensinamentos morais. Para nós, o que mais nos interessa, para nós que somos cristãos e espíritas, são os ensinamentos morais. Porque é isso que vai solidificar a nossa caminhada. Isso que vai iluminar a nossa estrada para que nós possamos encontrar a nossa plenitude. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que deveria ser de cabeceira para todos nós, porque é um livro que realmente os benfeitores espirituais trazem para o cotidiano, para a vida diária, os ensinamentos que foram deixados por Jesus, muitas vezes de maneira simbólica. Jesus falava muito por parábolas, e é necessário nós estirarmos o espírito da letra para podermos compreender os seus ensinamentos. Na noite de hoje, quando nós fomos convidados a refletir sobre Jesus e o Evangelho, nós vamos tomar a liberdade de utilizar como base do nosso trabalho esta obra de Allan Kardec, trazendo referências de alguns ensinamentos de Jesus e a análise que os benfeitores nos trazem a respeito dessas mensagens. Mas antes de nós começarmos propriamente a tomar alguns dos capítulos, algumas dessas assertivas, nós queríamos nos recordar de uma pequenina história que foi narrada por Chico Xavier, o médium mineiro. Conta Chico que certo dia ele foi procurado na cidade de Pedro Leopoldo, onde à época ele vivia, por uma senhora que estava passando por graves dificuldades. Ela fez um atendimento fraterno com todas as suas experiências. O Chico bondosamente lhe escutou e quando ela finalizou, Chico abriu a gaveta da mesa onde ele estava sentado, retirou o Evangelho segundo o Espiritismo, deu para ela e disse: minha irmã, aqui você tem o mapa do tesouro. Ela ficou entusiasmada, arregalou os olhos, começou a folhear o livro, como se estivesse quase rasgando as suas páginas. E ela disse: Chico, Chico, onde está o mapa desse tesouro? Porque eu preciso achar. Chico sorriu, disse: ah, minha irmã, mas não é esse tesouro que eu estou me referindo. São os tesouros espirituais. Leia esse livro e ao final dele você vai encontrar a felicidade. Despediu-se dela, ela se foi, e passado mais ou menos uns 15, 20 dias daquele encontro, cidades do interior, todos conhecem a todo mundo, o Chico encontrou-se com ela pelas ruas de Pedro Leopoldo. E logo, logo ele perguntou: e então, minha irmã, você leu o livro que eu te dei? E ela sorrindo disse: li, Chico, e adorei, principalmente o final, quando eles se casam e são muito felizes. Chico Xavier, ao narrar essa história, ele sempre dava um sorriso e dizia: uai, eu acho que ela não leu. E não leu mesmo. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém casa, ninguém tem filhos. Porque não é um romance, é um livro de estudo, onde no final dele nós encontramos a coletânea de preces espíritas, onde nós vamos encontrar as diretrizes que Allan Kardec nos dá para podermos ter uma base de como conversar com Deus, Jesus e os bons espíritos.
Essa história é para nós descontrairmos e podermos também notar a importância de nós estudarmos o Evangelho. Porque, como espíritas e como cristãos, nós precisamos conhecer aquilo que nós abraçamos. É preciso estudar, compreender os ensinamentos do Mestre, pois, afinal, somos também seus discípulos. O benfeitor espiritual Emmanuel diz que todos nós somos discípulos da Boa Nova. Nós vamos começar com a nossa análise em torno de Jesus e o Evangelho, com uma frase de Jesus muito interessante, que diz o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir a lei, vim dar cumprimento a ela. Quando Jesus esteve aqui na Terra, muitos sacerdotes, fariseus, saduceus, acreditavam que Jesus queria fazer com que as pessoas deixassem os conceitos arraigados, os ensinamentos deixados por Moisés, para poder seguir agora os ensinamentos que ele estava apresentando. Eles não entenderam que Jesus veio dar continuidade a um trabalho, porque toda essa movimentação que houve no nosso planeta até a chegada de Jesus foi uma preparação para a sua vinda, onde cada um dos missionários, especialmente no solo do povo hebreu, os profetas, entre eles Moisés, é para jogar a semente, preparar o terreno, para que quando Jesus chegasse, as pessoas estivessem mais abertas a receber os conceitos. Então, Jesus afirma que ele não veio aqui à Terra para destruir a lei. Ele veio dar cumprimento a essa lei. Mas é claro que Jesus, ele quebrou paradigmas. Ele modificou alguns conceitos equivocados. Nós podemos dar um exemplo. Os judeus, eles tinham o hábito de lavar as mãos e os pés quando entravam na casa de alguém, porque acreditava-se que lavando as mãos e os pés deixavam as impurezas do lado de fora. Bem se vê que é um conceito de higiene muito importante. Afinal de contas, nesses dias que nós estamos vivendo de isolamento social, o quanto não tem se falado da importância de nós lavarmos as nossas mãos para não termos o contágio com o coronavírus, até mesmo os pés, a limpeza dos nossos sapatos para entrarmos dentro do lar. Então, é uma necessidade. Aquela época não se tinha esses conceitos, mas era algo que já estava aflorado dentro dos corações. Mas a dificuldade era que esse ritual, que passou a ser um ritual na vida das pessoas, começou a ser usado ou vivenciado por cada um como algo que entendiam que lavando a mão e o pé, as impurezas não entrariam. Mas as impurezas, é claro que existem as impurezas físicas, aquelas que trazem enfermidades, mas não é dessa impureza que nós estamos falando, e nem o texto bíblico, na crença dos judeus, era a impureza moral, as debilidades, as vibrações negativas, acreditava-se que lavava-se e deixava do lado de fora. Então Jesus, ele vem dizer que o que macula o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai dela. Então, ele não destrói a lei, ele amplia, ele mostra uma outra realidade e ele nos ensina que é preciso continuarmos lavando as nossas mãos e os pés. É um ato de higiene. Jesus não ia contra a higiene de maneira alguma, mas ele não desejava que isso fosse
uma atitude em que as pessoas tomassem como uma realidade falsa, um entendimento equivocado de uma vivência que era bem natural entre os judeus. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec abre a obra com esse capítulo: Não vim destruir a lei. E por isso nos apresenta as 3 revelações. A primeira revelação como sendo Moisés, trazendo a lei de justiça. A segunda revelação sendo Jesus, trazendo-nos o amor. E a terceira revelação sendo o Espiritismo, trazendo a luz da verdade. Um processo gradativo em que a lei divina ia ser compreendida, ia ser entendida por cada um de nós. Temos também no Evangelho uma frase de Jesus que toca profundamente o nosso coração, porque ele é um convite que está sendo feito desde há muito tempo para que nós pudéssemos estabelecer. Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Essa fala de Jesus, ela causou e ainda causa muitas controvérsias. Porque o reino de Deus não é deste mundo, mas pode começar a ser construído e deve. Para isso que nós estamos caminhando. Há um processo gradativo de evolução dos planetas. Nesta obra referida, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar os benfeitores apresentando, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, a respeito disso. Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os mundos felizes. Nós estamos no segundo estágio, mundos de provas e expiações, passando por um período de transição para adentrar o mundo de regeneração. É a construção deste reino de paz, de tranquilidade, de amor, que depende única e exclusivamente de cada um de nós. Jesus vem instaurar este reino aqui na Terra, por meio do seu Evangelho, por meio dos seus exemplos, demonstrando que é possível vivenciar a mensagem divina no nosso dia a dia. A benfeitora Amélia Rodrigues, pela mediunidade também de Divaldo, no livro Pelos Caminhos de Jesus, ela narra que Jesus saía a anunciar por onde passava a implantação desse novo reino, e muitos enxergavam nele o Salvador de todos os problemas, o revolucionário, o Messias, aquele que ia sentar-se no trono da glória e do poder para comandá-los, porque o povo judeu esperava que o grande Messias, o libertador, viesse no seu cavalo de fogo, com a sua espada nua, para fazer a grande revolução. E narra-se a benfeitora que certa noite Tiago Maior veio à presença de Jesus com 3 homens que haviam se apresentado a Tiago. E entusiasmado o apóstolo, filho de Zebedeu e Salomé, dizia: consegui interessados, mestre, na edificação deste mundo novo e gostaria de te apresentar. Jesus tranquilamente estava a ouvidos. Logo se abriu para que o apóstolo pudesse falar. E Tiago então diz: este primeiro homem que aqui está chama-se Sadoc ben Eleazar. Ele é um famoso construtor, admirado, buscado por muitos aqui na região, e ele deseja auxiliar-nos. Sadoc logo interveio, cortando a palavra de Tiago e dizendo: estou interessado sim, Senhor. Quero ajudar.
Eu ofereço operários, ofereço plantas para a construção desse novo reino. Só tem uma condição: que todo este meu auxílio seja no anonimato. Eu e minha família somos muito honrados, somos distintos e não queremos ver o nosso nome envolvido com essas questões. Jesus ficou em silêncio e, no entusiasmo que era peculiar do jovem, Tiago Maior logo disse: Este aqui, Senhor, é Melquíades Bar Josafá. Ele é um homem muito rico, possui muitas terras, tem muitos trabalhadores, é justo, é bom, quer nos ajudar. Melquíades sorriu, agradeceu os elogios a Tiago e disse a Jesus: Os meus bens procedem dos meus ancestrais. Eu vi a tua fala, Senhor. Tu és um revolucionário. Então eu quero oferecer dinheiro, trabalhadores. O que eu não posso é me comprometer, porque eu tenho vários outros compromissos. Não posso estar pessoalmente, mas tudo aquilo que precisarem monetariamente, contem comigo. Ao lado dos dois homens, Sadoc e Melquíades, estava o terceiro, bem mais jovem. E Tiago disse: Este aqui, Jesus, é Benjamim, muito jovem da casa de Judá. Ele quer ajudar, porque ele já participou de vários motins, várias guerras, possui estratégia militar e quer nos ajudar. O jovem logo disse: Quando eu soube da sua tarefa, Senhor, eu percebi que era portador da vitória. Eu coloco-me à disposição para treinar os guerreiros. Nós haveremos de conquistar esse reino, construir um reino novo, porque eu nada temo. Os três, em silêncio agora, juntamente com Tiago, aguardavam a fala de Jesus. Perceberam que grossas lágrimas escorriam pela face do mestre. Ele agradeceu, pediu licença e mais nada disse aos visitantes. Tiago ficou um tanto quanto sem graça com aquela situação. Não sabia o que fazer com os três homens que vieram dar os seus préstimos. Então bajulou-os, tentou conversar bastante com eles. E logo que os três homens se foram, indignado, veio Tiago falar com Jesus. Mestre, eu não te entendo. Somos tão poucos, as pessoas não querem nos ajudar. Quando chega três homens desejosos por nos ajudar, o Senhor os recebe desse jeito? Eu não estou te entendendo. Jesus, ainda compadecido, com olhar de muita mansidão e a voz dúcida, disse a Tiago Maior: Tu não entendes? Muitas pessoas não entendem. Eu venho fundar o reino de Deus nas almas e não tem aparências exteriores. Um reino estruturado com amor e com muita renúncia. E silenciou para que Tiago pudesse meditar, para que nós também pudéssemos meditar a respeito deste ensinamento. É hora, meus amigos, é o momento para que nós possamos verdadeiramente construir esse reino. Já passou da hora de nós fazermos essa movimentação. Nós estamos sendo convidados a todo instante para despertarmos os nossos valores, as nossas qualidades, as nossas virtudes. Mas é necessário nós nos esforçarmos. É preciso fazer a nossa parte, justamente para podermos, aos poucos, colocar tijolo por tijolo, com a construção primeira interna, para exteriorizar por meio das nossas atitudes. Porque a grande problemática
quando nós falamos de um novo mundo, deste tão sonhado mundo de regeneração, que nós queremos que as mudanças elas sejam externas. E não há como mudar por fora aquilo que ainda não modificamos por dentro. E é claro que para fazermos este trabalho da transformação interior, requer que nós despertemos sentimentos, qualidades, entre eles o amor. Não há como falar de Jesus e seu evangelho sem falarmos do amor. Na obra referida, a terceira da codificação, nós temos o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. É preciso nós despertarmos essa virtude sublime, a proposta triangular que Jesus nos trouxe. Para isso, é necessário nós interiorizarmos o ensinamento de Jesus muito básico para a nossa vida. Com ele, grande parte das nossas vivências seriam solucionadas. Fazei aos outros como gostaria que vos fizessem. Se a todo instante que nós fôssemos tomar uma atitude com quem quer que fosse, nós pensássemos dessa forma, a vida já teria sido mudada desde há muito tempo. Fazermos aqueles que estão conosco na caminhada aquilo que nós desejaríamos que eles também nos fizessem. Porque o egoísmo é a úlcera que corrói a humanidade. Aliás, as duas chagas, o orgulho e o egoísmo. E o egoísmo, ele se disfarça na nossa vida de variadas maneiras. Às vezes nós justificamos o egoísmo com muita habilidade, na busca do ter, do possuir, quando nós pensamos em nós mesmos e nos nossos. Nós achamos que precaução é ficar ajuntando coisas para nós mesmos, sem distribuir aqueles que estão ao nosso entorno. É um sentimento totalmente contrário à caridade, que é o amor em ação. A caridade é a bandeira máxima que Allan Kardec traz para a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos. Transforma a caridade como um meio para a nossa salvação, ou a nossa libertação. Porque essa frase, que muitos acham que é de Jesus, fora da caridade não há salvação, é uma frase cunhada por Allan Kardec, orientado pelo Espírito de Verdade. Em pleno século XIX, quando acreditava-se que fora da igreja não havia salvação, ele então traz essa nova tônica, este novo ensinamento, mostrando para todos nós que o que importa não é a religião que nós possuímos, mas aquilo que fazemos da religião que temos. Então, a caridade, conforme diz Paulo de Tarso, que é o amor em ação, é a proposta do Evangelho de Jesus para que nós possamos justamente vivenciar a proposta. Porque o amor, ele é vivenciado. O amor se sente. O amor não se expressa por palavras. Nós podemos até verbalizar, eu te amo. E quantos de nós temos dificuldade de dizer essa frase? Mas às vezes verbalizamos, mas não agimos, não demonstramos. Muito antes do que falar, é agir, é colocar em prática, porque é isso que Jesus espera de nós, que nós possamos dar o testemunho. Nós podemos consultar o Novo Testamento, as páginas do Evangelho, para quaisquer experiências da nossa vida. É muito rico o Evangelho, nos traz direcionamentos para a nossa existência. Conforme nós dissemos logo no início da nossa fala, é o clarão que se acende nas trevas da nossa ignorância. Jesus, para nós termos a ideia de que ele não derrogou leis, ele ratifica, por exemplo, um dos mandamentos
que Moisés recebe no Monte Sinai: honrai a vosso pai e a vossa mãe. A importância de nós podermos respeitar aqueles que nos deram a vida. Aliás, Buda, grande mestre indiano, à sua época, ele já dizia: se a sua mãe não te deu o amor que você desejava ou necessitava, mesmo assim, a honre, a respeite, porque ela te deu o dom da vida. Ela podia ter te abortado, te recebeu, te acolheu nos seus braços. A valorização da nossa família, a gratidão para com os nossos ancestrais. Isso vai fortalecendo em nós tantas vivências, porque muitos dos nossos conflitos, muitas das nossas dificuldades, a psicologia explica isso muito bem. Hoje nós temos as constelações familiares, por meio de grandes estudiosos, grandes psicólogos, que têm realizado este trabalho com efeito, fazendo com que os indivíduos encontrem nas suas experiências passadas dessa existência, na sua genealogia, dificuldades que foram vivenciadas e que não foram resolvidas, que demonstram hoje em nossa vida como grandes conflitos. A família é o nosso cadinho depurador, onde temos os nossos encontros, onde temos os nossos reencontros. É o momento de nós estabelecermos elos, criando as nossas parentelas espirituais. Estamos vinculados pela consanguinidade. Os laços da matéria, eles se acabam e vão se acabar com a morte física. Mas aquilo que nós criamos positivamente ou negativamente vão perpetuar. Vamos levar conosco as relações que tivemos com aqueles que Deus nos confiou dentro do lar, especialmente com a família de primeiro grau, os nossos pais, os nossos irmãos, aqueles que estiveram bem mais perto de nós. O Evangelho de Jesus nos convida a buscar dentro da intimidade do nosso ser tantas vivências, tantas oportunidades de refazimento, de transformação moral. Jesus nos dá um código de vida, um roteiro, através do Sermão da Montanha. O Sermão das Bem-aventuranças é o código da felicidade. Todos nós desejamos ser felizes. E Jesus canta no monte das bem-aventuranças: bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça e da verdade, bem-aventurados os que choram. Com o Sermão da Montanha, Jesus também modifica paradigmas, quando numa época acreditava-se que felicidade era ter, possuir, ganhar a guerra. Ele transforma conceitos, alarga a nossa mente e nos dá possibilidades de entendimento. O Sermão da Montanha é tão extraordinário que Allan Kardec ele escolhe diversas versões ou versículos, melhor dizendo, para poder estudar em o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dedica diversos capítulos para isso, desdobrando aquilo que Jesus quis nos ensinar. Mas antes de nós abrirmos o espaço para as perguntas e respostas, dentro da proposta que foi apresentada logo no início do nosso trabalho pelo Ailton, os nossos internautas que estão nos escutando, que desejem fazer os seus questionamentos, podem escrever no chat, que ele vai nos repassar as perguntas. Nós queríamos falar a respeito de um dos capítulos de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma fala de Jesus, que também nos convida à reflexão. Pedi e obtereis. Buscai e achareis.
batei e abre-se-vos-á. Especialmente no capítulo 27 da referida obra, da terceira obra da codificação, nós encontramos o pedi e obtereis, onde os benfeitores nos mostram a importância da oração. O quão importante é nós recorrermos a esse recurso benfazejo que nos liga com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Essa oração que nos faz abrir a boca da alma para falar os ditos do nosso coração. A oração que deve ser sincera, a oração que deve ser dita com o nosso sentimento, que às vezes nós temos tanta dificuldade de falar com Jesus, nos faltam palavras. Quanta dificuldade há para que alguém faça uma prece em público, porque fica com medo o que as pessoas vão pensar. Queremos palavras rebuscadas, palavras muito bonitas, mas que às vezes são vazias de sentimento. Há preces, diz a benfeitora espiritual Maria João de Deus, pelas mãos de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, que ficam aqui na terra, que não ascendem ao mais alto, que são palavras jogadas ao vento, como há orações que são como jatos de luz, que sobem ao mais alto e se conecta diretamente ao espírito que é evocado. Toda oração feita com amor, ela é respondida. Nem sempre da forma que nós desejamos, mas da forma que nós necessitamos para a nossa caminhada. Por isso, recorramos à oração, mas também à meditação. Porque se na oração nós falamos com Deus, na meditação, Deus fala conosco. E é preciso abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, para podermos escutar a mensagem que chega ao nosso coração, nos trazendo fortalecimento, nos trazendo entendimento, consolação. Porque o Mestre, ele nos disse: vinde todos vós, que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. É claro que seria impossível, em uma live apenas, nós falarmos de Jesus e o seu Evangelho. Mas aqui está algumas pequenas lembranças dos ensinamentos que Jesus nos deu. Convidamos os nossos internautas para lerem a obra, lerem também a Bíblia. Nós, às vezes, temos dificuldade de pegar a Bíblia Sagrada para poder ler. Quão importante é nós estudarmos para podermos verdadeiramente entendermos o que Jesus espera de nós. Nós vamos agora abrir o nosso espaço para as perguntas e respostas. Estamos à disposição aí, Paulo. Com certeza. Muito obrigado, Elcio, por essa primeira parte. Como eu falei, o chat aqui realmente ele. Raimundo, vou começar com uma pergunta muito pessoal que Raimundo faz, Raimundo Dória, que é uma pessoa muito querida nossa aqui. Ele diz: Ailton, dos evangelhos, há algum que o Ellison tem preferência? Essa pergunta é realmente bem pessoal, porque os evangelistas, todos eles nos trazem a sua maneira de ver o evangelho. Nós costumamos dizer que uma pessoa, quando conta um fato, ela nunca conta como ocorreu. Cada um conta segundo a sua ótica. Como expositor espírita, todas as vezes que nós vamos falar de uma temática em torno do evangelho, nós costumamos consultar os 4 evangelistas para percebermos as nuances. Existem algumas passagens que são nos 4 relatadas, algumas outras em 1, em 2, em 3. E nós vamos percebendo as colocações que cada um faz. Mas, de uma maneira geral, os estudiosos
do Evangelho, os teólogos, falam bastante a respeito do Evangelho de João, que é um evangelho especial, porque é um evangelho que traz uma visão amorosa. Ele era chamado o apóstolo amado de Jesus. A maneira com que ele conta, às vezes ele descreve mais a passagem, traz algumas informações que os demais não trouxeram, talvez por causa da visão que ele possuía do fato. E isso alarga ainda mais o nosso entendimento. Então, nós convidamos aos nossos internautas para que também façam isso. É uma maneira de estudar o Evangelho, compreender, quando formos consultar qualquer passagem, também o Raimundo pode fazê-lo, consulte nos 4 para ver as diferenças e poder retirar daí o aprendizado e o crescimento espiritual. Uma outra pergunta aqui de Elvira, mas eu não vou fazer a de Elvira agora, eu vou fazer essa aqui do WhatsApp. Qual a maior dificuldade do homem ou a mulher? Não, qual a maior dificuldade para o homem ou a mulher viver o Evangelho de Jesus em sua plenitude? Falta-nos ainda qualidades morais ou simplesmente vontade? É o grande desafio para a nossa vida. Na verdade, é uma mistura de todos esses itens. O que muitas vezes nos impede da nossa transformação são os próprios empecilhos e obstáculos que nós criamos na nossa caminhada. Entre eles, é claro, as nossas imperfeições, os nossos vícios, os nossos maus hábitos que se arraigam dentro de nós. E para transformá-los, realmente requer esforço, trabalho. Mas, sem dúvida alguma, a vontade, que é a mola propulsora da nossa vida, é que faz com que nós consigamos vivenciar no nosso dia a dia a proposta do Evangelho. Há um largo abismo entre conhecimento e vivência, porque muitos de nós somos conhecedores. Temos o conhecimento aprofundado a respeito da teoria, debruçamos-nos nos livros, lemos as obras, o Evangelho. Quem de nós hoje na Terra, em pleno século XXI, podemos dizer, eu não sabia, eu não conhecia? Todos nós conhecemos, todos nós sabemos, mas ainda não praticamos, ainda não vivenciamos. Então é necessário realmente retirar, quebrar, lapidar essa pedra bruta para descobrirmos o veio de diamantes que nós trazemos dentro do nosso coração. Mas para fazer essa lapidação, às vezes é necessária a dor, às vezes é necessário tantas movimentações que nos trazem desconforto, mas que geram bem-estar, geram alegria e, consequentemente, a nossa felicidade. Perfeito, Welison, perfeito. Deixar um abraço aqui para o pessoal de Minas Gerais, de várias cidades do estado de Minas aqui presente. A gente fica muito alegre. Inclusive, consegui aí uma cantora para participar do programa. Graças a você, Welison. Já fiz o convite ao vivo aí pelo chat. A Aline, né? Então, a Aline vai estar, depois ela me autorizou a procurar você e você passar o contato dela. Que beleza. A Aline Charad, ela está aqui Isso. conosco. A partir de amanhã nós vamos fazer algumas lives. E que bom, vai ser muito bom para todos os ouvintes conhecer um pouco mais a Aline, que é uma grande amiga. Ela é de São Paulo, interior de São Paulo, está aqui em Minas Gerais para esse trabalho conosco. E tenho certeza que todos vão apreciar muito a sua voz. Realmente, quando ela canta, ela encanta todos nós. Que bom. Então, Aline, convite aí ao vivo. Elvira Ramos, Welison, diz o seguinte: todos nós acreditamos que o Evangelho de Cristo é um ímpar código de conduta ética para nós, homens,
e mulheres, com certeza. Mas você acredita que a nossa dificuldade em vivê-lo é o medo de abandonar as coisas do mundo? Também. É uma outra visão que ela nos traz muito interessante a respeito da dificuldade da vivência do Evangelho. Porque muitas vezes nós confundimos, nós achamos que viver o Evangelho é abandonar as coisas do mundo. E não é essa a proposta. A proposta é nós utilizarmos as coisas do mundo para vivermos o Evangelho. Porque nós estamos na Terra e nós necessitamos as coisas da Terra. Nós vivemos num mundo em que o dinheiro é que move. Há até uma música muito popular que diz que paga para nascer, para viver, para morrer. É preciso ter dinheiro para nós nos alimentarmos, para nós vestirmos, para nós morarmos. Em nenhum momento o Evangelho nos impede de nós termos recursos materiais, de nós utilizarmos do talento, dos tesouros que Deus nos deu, nos confiou. A riqueza, ela é uma benção quando bem utilizada. Não é necessário deixá-la de lado para nós podermos buscar a nossa iluminação. O que nós precisamos aprender é utilizar desses recursos no nosso dia a dia. Nos faz lembrar essa pergunta de um fato ocorrido com a princesa Diana. Ela que foi discriminada dentro da corte na Inglaterra, porque a rainha não aceitava, ela era uma plebeia, se casou com o príncipe Charles, e ela um dia foi conversar com Madre Teresa de Calcutá, muito sofrida. Madre Teresa estava em Londres, e ela ajoelhou-se aos pés da Madre, dizendo: Madre, eu quero te pedir autorização para te seguir os passos. Eu quero me tornar uma missionária da caridade. E então a princesa, na sua dor, escuta da Madre Teresa, que era sabedoria, uma frase que nos marca. Madre Teresa diz assim: princesa, aqui você será mais uma. Lá onde você está, você é a princesa de Gales. Faça pelos outros o que eu não consigo fazer. E foi a partir daí que a princesa começou a viajar o mundo. Começou em países miseráveis, como a África, por exemplo, e ali ela realizou trabalhos que existem até hoje. Ergueu instituições com o nome que tinha, com a abertura que possuía por causa da nobreza da Inglaterra, e ela realiza um trabalho extraordinário, canalizando o dinheiro que possuía. Mas quando as coisas materiais, elas falam mais alto dentro do nosso coração, realmente torna-se um empecilho para a nossa caminhada. Como um mancebo rico foi procurar Jesus e por causa dos bens materiais, ele se exime, ele não quer seguir a Jesus. Ele prefere as coisas da terra e só aprenderá no eito da dor e do sofrimento. Nós possamos aprender a conciliar as coisas. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Perfeito, Elson. O Elson falou em quebra de paradigmas através da ação de Jesus, através da vinda de Jesus. E uma pessoa fez a seguinte pergunta: quais foram os principais paradigmas que Jesus rompeu naquela época inclusive de uma sociedade ainda patriarcal e preconceituosa? A própria pergunta se responde. Na verdade, é uma palestra bem interessante de ser feita, porque os paradigmas são inúmeros que Jesus quebrou. Um deles nós já citamos, das mãos não lavadas. Mas podemos falar da aceitação de mulheres como seguidoras. É algo extraordinário. Jesus é considerado a primeira feminista.
o homem que dialogou com mulheres a sós, como a mulher samaritana, o homem que aceitou Madalena, que era uma ex-prostituta, que renovou-se para estar ao seu lado. Jesus assentou-se à mesa com os publicanos, que eram tidos como homens de má vida. Jesus transformou a ideia da felicidade, conforme nós dissemos, com o Sermão da Montanha. Jesus esteve a todo instante demonstrando o amor, inclusive, aos inimigos. Então, são alguns dos paradigmas que Jesus transforma, quebra mitos a respeito da vida, para que nós possamos conscientemente trabalhar, servir e seguir adiante. Que bom. Lembrando que nós temos aqui no canal a presença de várias cidades circunvizinhas. Eu vou citar algumas, não todas, mas Cícero Dantas, Cipó, Euclides da Cunha, Nova Soure, Olindina, Paripiranga, Itapicuru. Temos várias cidades de Minas Gerais que eu não vou me arriscar a pronunciar todas aqui, tá bom? Mas fica aqui a nossa gratidão. Serrinha, Alagoinhas está aqui presente, Cipó. Então, com muita gratidão que a gente recebe, eu acho, com certeza, o carinho que o Wellington nos traz aí nas suas palavras tão doces, né? Como uma internauta aqui pronunciou dessa forma. É uma forma... Que bom, não é, Ailton? Porque quando a internet se abre, né, com esses recursos tecnológicos que são oferecidos, para que nós, onde quer que nós estejamos, possamos estar conectados, tirarmos o nosso tempo para juntos estudar o Evangelho, é muito produtivo. Queria aproveitar e convidar os nossos internautas que estão nos acompanhando para poder se inscreverem no canal Espiritize, né? Conforme o Ailton disse logo no início da live, todos os dias há uma palestra, um convidado especial que traz para todos nós reflexões. Eu já me inscrevi, ative o sininho para você receber também quando novas publicações forem feitas, dê o seu like, deixe o seu comentário, porque tudo isso auxilia a divulgação do canal para que outras pessoas possam também receber a boa mensagem. Você disse logo no início, achei muito importante isso. Nós clicamos tanto no WhatsApp para repassar mensagens com conteúdos nem sempre produtivos, por que não disseminar o bem, levar a mensagem do Evangelho? Falo não só da minha, mas de todos aqueles que têm trabalhado para isso. Verdade, eu agradeço, já fez aí uma excelente propaganda. O mesmo eu faço para aqueles que estão nos assistindo a acompanhar o canal de Wellington Santos lá no YouTube. Inclusive, achei maravilhoso o canal, traz um conteúdo muito interessante. Só vocês indo até lá para visualizar tudo que ele está aí preparando ao longo dessa quarentena. Dizem que Beethoven criou a Nona Sinfonia em quarentena, quando estava beirando, como diz, os infernos, no poço. E nós, o Wellington, aí vislumbrando as inspirações do alto, trazendo coisas maravilhosas. Então, a gente convida vocês também, viu? Mas vamos lá, mais algumas perguntinhas. Ana Gisele, que é de Cícero Dantas, que está mora em Monte Santo, na verdade. Esqueci de falar, Monte Santo está aqui também, viu? Deixando um abraço aqui, Wellington, em especial a Alexandra, né? Que era Simão Dias, que estava esperando, quando a gente anunciou que você estaria aqui, ela estava esperando esse tempo todo a sua chegada, viu? Então, um abraço especial de Simão Dias, Sergipe, Alexandra, viu? Ana Gisele
diz o seguinte: mesmo conhecendo o evangelho do Cristo, como podemos nos tornar um bem-aventurado que o mestre nos orientou no Sermão da Montanha? Como alencar de nós os verdadeiros cristãos, quais de outrora? É um processo gradativo, degrau a degrau. Cai hoje, levanta amanhã. Porque a nossa vida é feita de erros e de acertos. Nós não podemos nos acreditar que somos aqueles que nunca erramos. Isso é orgulho. Todos nós temos dificuldades. E o reconhecimento dessas dificuldades é um grande passo. A viagem interior pelo autodescobrimento. Analisar as nossas qualidades e virtudes e saber também das nossas imperfeições, dos nossos vícios, convidando a todo instante a essa renovação. Isso faz com que, gradativamente, as bem-aventuranças sejam incorporadas na nossa vida. Primeiro, compreendê-las. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz análise de tantas delas. A forma correta de poder entender o que Jesus nos trouxe para poder colocar em prática no nosso dia a dia. A humildade, a mansidão, ser pacífico, buscar a justiça dentro do nosso coração. E tudo isso são propostas trazidas pelo Mestre, em que, à medida que nós vamos compreendendo, vamos aos poucos buscando vivenciar. Temos o exemplo desses primeiros seguidores, os apóstolos, aqueles que se tornaram discípulos, tantos homens e mulheres da atualidade que têm vivenciado o Evangelho nas nossas cidades, demonstrando que é possível, quando nós desejamos fazer este trabalho, tendo vontade, determinação e esforço para alcançarmos aquilo que tanto sonhamos, que é a nossa iluminação interior. Eu acho que o Ellison já deu a resposta, mas se quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Mas vou fazer a pergunta de Bruno Bento Bartolomeu. Tá Bartolomeu, não sei, mas vou ler como está, Bartolomeu. Né? Ele diz assim, como saber se já iniciamos a reforma íntima? O Ellison já apontou um caminho aí, né? Nós sabemos se já começamos uma reforma íntima fazendo a nossa análise do dia a dia. Coisas que nós ontem não fazíamos e hoje já não fazemos mais. A própria vida vai demonstrando se nós estamos ou não realizando essa transformação. Estamos vivendo esse momento de pandemia, de isolamento. Quando tudo isso terminar, nós não podemos ser os mesmos. Se nós continuarmos os mesmos, nota-se que não houve transformação nenhuma. Porque a nossa vida é uma constante renovação. O nosso próprio organismo físico, nós estamos aqui todos reunidos nessa live, o nosso corpo está morrendo. Células morrem a todo segundo e novas células surgem. O nosso corpo, a cada quantidade de anos, ele é totalmente renovado, não é mais o mesmo corpo. Então, nós também precisamos renovar. E vamos saber se estamos fazendo ou não a reforma quando nós percebemos as nossas atitudes. Quando nós notamos se podemos ou não realizar este ou aquele cometimento, o que temos coragem de fazer, aquilo que não temos coragem, o que fazemos às claras e o que fazemos às escuras, longe de todos, para não ser vistos, e tudo isso são canais para a análise de nós mesmos e a compreensão da busca de uma vida melhor. Eu vou ler um comentário aqui de Elvira, não é uma pergunta, mas Elvira diz: as mazelas dessa pandemia são reais, mas esses momentos têm nos aliviado as dores desses momentos atuais. Gratidão às palestras e parabéns ao canal Espiritismo, na pessoa de Ailton, irmão.
Na verdade, Elvira, é uma equipe. Eu que fico aqui ganhando os louros. Mas nós sabemos que que existem pessoas que trabalham conosco e que são responsáveis por tudo isso acontecer. Quando nós decidimos aqui, na pessoa de Oswaldo Moraes, quem eu falo assim com muito carinho, isso aqui só é possível, só está sendo possível graças a ele. Se não fosse, existiria mais tarde, mas ia demorar. Mas todo esse projeto, a construção do cenário. Observe vocês que nós estamos de cenário novo no nosso estúdio. Isso aqui é da responsabilidade dele. Então, ele que é o responsável pela operação toda, a Rene que está por trás, tem outras pessoas que eu não. Jutaí, então tem muita gente por trás, não é só eu, não. Então, os louros devem ir para todos, certo? Então é um conjunto. Vamos dizer que é a União Espírita de Ribeira do Pombal que está fazendo com que isso aqui aconteça. Então, é muito importante, sabe, Ailton, a gente falar para os internautas que o trabalho ele envolve muitas pessoas. É que às vezes quando a gente vê a live na nossa casa, a gente acha que é só ligar a câmera e falar, mas existem toda uma situação por trás, né? Existem câmeras, existe iluminação, existe a criação do link para poder se fazer o trabalho, a alimentação do YouTube, o texto de divulgação. Então, isso envolve muita gente, né, para que a informação chegue, e é por isso que precisa ser valorizado. Nós, espíritas, precisamos valorizar e divulgar o trabalho do bem. O bem deve ser levado sempre. O mal não precisa ser comentado, como diz o espírito André Luiz. Perfeito, perfeito. Jeane Honorato, já estamos chegando no finalzinho, vamos fazer só essa pergunta e mais umas duas, Wellington, se você nos permite. À vontade. Viu? Jeane Honorato diz, o Wellington falou que o egoísmo é a úlcera que corrói a humanidade. A gratidão seria o remédio ou apenas um paliativo para essa enfermidade? Grata pela palestra maravilhosa. O remédio para o egoísmo é a caridade. Porque todas as nossas imperfeições, elas advêm da falta da qualidade. Então, se o indivíduo ele não é caridoso, ele é egoísta. Se o indivíduo é orgulhoso, ele não tem humildade. Se o indivíduo é inerte, ele não trabalha. E assim sucessivamente. Então, para nós sairmos de uma viciação, de um mau hábito, é preciso nós gerarmos bons hábitos. Joana de Ângeles diz isso, que a nossa vida é feita de hábitos. Quem não tem bons, tem maus. A gratidão é uma expressão na nossa vida que precisa estar presente. Porque a gratidão é quando nós manifestamos a Deus, a vida, as pessoas, o reconhecimento daquilo que tem feito por nós. Manifesta-se não em palavras, em atitudes. Não devolvendo ao outro o que ele nos fez, mas expressando através do nosso carinho, através da nossa atitude, caso o outro precise de nós. E tudo isso fortalece-nos. Inclusive, há um livro falando a respeito dessa temática, vale a pena ler, Psicologia da Gratidão, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Foi muito curioso, Ailton, que quando o Divaldo começou a psicografar esse livro, ele narra numa das suas palestras, que ele diz, mas Joana, a senhora vai escrever um livro sobre a gratidão, onde tem tanto assunto para falar sobre isso? E ela escreveu um livro de mais de 200 páginas. Quando terminou, ela disse, meu filho, aqui está apenas o prefácio do tema. Então, há muita coisa que nós precisamos aprender em torno do agradecimento.
Verdade, viu? Que palavras, né, belas aí que o Ellison traz aí. Ainda mais vindo de Joana. Rene traz uma citação que é do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz a com o manual de instruções impecável, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, por que ainda insistimos em ligar a máquina sem ler? Sem o ler. Aí botou uma risada. Teremos uma planilha da voz do amigo Ellison? Na verdade, nós brasileiros temos uma dificuldade imensa de leitura. Quando nós pegamos um livro como esse que nós mostramos, veja a grossura dele. Então nós abrimos essas letrinhas pequenininhas, não tem uma imagem sequer, nós logo deixamos de lado. Leitura é hábito. Nós, às vezes, temos dificuldades, então comecemos lendo uma página, depois aumentemos para 2. Certa ocasião, uma pessoa disse, eu começo a ler, durmo. Lê em pé, aí não tem jeito de dormir, não cai, né? Então, a pessoa vai desenvolvendo técnicas, porque às vezes a gente quer ler na hora de dormir, depois de um dia inteiro de trabalho, estamos cansados, encostamos na cama com a luz fraquinha, pegamos o livro para ler, vai dormir na segunda linha. Então, criemos um horário certo para leitura, leia uma página edificante por dia, vai aumentando, nós vamos adquirindo essa vontade de ler. Vou confessar aos nossos internautas que na época da infância, da adolescência, nós tínhamos muita dificuldade de ler. Dificuldade não de leitura, mas para pegar um livro, para poder folhear. E foi a vida que foi nos direcionando e a nossa vontade de criar esse hábito. E hoje nós temos, então, a oportunidade de buscar a leitura como uma forma de aumentar o nosso conhecimento e também buscar, é claro, dentro do possível, com as nossas imperfeições, a vivência. Então, podemos dizer ao nosso amigo internauta e a todos que nos escutam que realmente a leitura precisa ser algo muito presente na nossa vida, principalmente em torno da codificação. Como espíritas que somos, é a base do trabalho. E o Evangelho segundo o Espiritismo, como se fosse a coroa do rei, porque é o Evangelho traduzido na linguagem do cotidiano para o nosso entendimento. Essa opinião aí, de Wellington é muito importante, porque a gente pensa assim, as pessoas nasceram já prontas, né? O Wellington, com todo esse conhecimento, mas vocês estão vendo aí que as pessoas só conseguem estar onde elas estão com esforço. Eu lembro que, eu vou revelar algo aqui também, Wellington, eu não sou de berço espírita, os meus pais, todos católicos, e quando eu cheguei com a ideia de espiritismo, eu disse, deixa essa coisa do demônio para lá, coisa desse tipo. Mas perfeitamente compreendi, porque os meus pais não tinham e não têm o conteúdo, na verdade, são pessoas assim, em forma de com relação ao conteúdo, ao conhecimento, são pessoas muito assim humildes, né? Então, mas quando eu comecei a ler pela primeira vez o Evangelho, o Livro dos Espíritos, eu lia um parágrafo, 2 parágrafos e o sono chegava. Hoje, confesso que não passo um dia sem ler mais. Então, já criamos esse hábito é muito bom, pessoal, vale a pena e é muito interessante ler. Ninguém vai perder nada com isso, pelo contrário, só vai ganhar. Ana Gisele, para a gente concluir aqui, mais uma pergunta somente, viu, pessoal? Como desenvolver em nós a mesma fé dos primeiros cristãos no tempo do Cristo, que seguiram o convite do vem e segue-me? A fé é uma semente que é plantada dentro do nosso coração quando fomos criados. Para desenvolvê-la,
é preciso regar, é preciso colocar adubo, levar ao sol. Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta. São as nossas obras, as nossas atitudes que faz desenvolver dentro do nosso coração a certeza de que Deus existe, que somos assistidos pelo nosso Pai e especialmente por Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. Nós costumamos dizer que os primeiros cristãos da primeira hora, eles passaram por experiências que hoje nós não precisamos passar mais. Eles foram levados às feras, foram queimados vivos, tiveram as cabeças decapitadas, foram feridos de morte. Hoje, o nosso grande testemunho é outro, é a vivência. O grande testemunho que nós precisamos dar hoje é na arena da vida, onde muitas vezes nós somos queimados pela palavra ferina, quando nós somos chicoteados pelo mundo com as suas experiências, às vezes infelizes, e nós necessitamos mantermos de pé para poder seguir adiante. Mas para nós criarmos essa resistência, conforme diz Paulo de Tarso, é preciso ter a couraça da caridade e o capacete da esperança. São as armas que nós encontramos para enfrentar todas as adversidades, desenvolvendo a nossa fé para iluminarmos e iluminar aqueles que estão à nossa volta. Perfeito. E aqui vai a última pergunta. O Elson falou em oração também, a importância da oração no contexto dos ensinamentos de Jesus. E a pergunta é o seguinte: qual o significado dos ensinamentos de Jesus quando proferiu a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é uma bênção, porque também é um código de vida. Os apóstolos perguntaram a Jesus: ensina-nos a orar, Senhor. Bem se vê que a dificuldade de falar com Deus já desde aquela época. E Jesus então abre a sua boca e fala os ditos do seu coração, que a oração dominical ao Pai Nosso é a prece de Jesus endereçada a Deus, que hoje nós repetimos. Repetimos como palavras vazias, sem compreender o cerne, sem compreender a profundidade daquele ensinamento. Porque quando nós falamos a oração do Pai Nosso, nós estamos assumindo compromissos com a divindade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar aquele que nos tem ofendido. E muitas vezes nós vamos falando e não vamos percebendo. Então, a importância do Pai Nosso na nossa vida é realmente um modelo de oração, mas muito mais, de vida. A benfeitora espiritual Meimei, pelas mãos abnegadas de Chico Xavier, ela escreve um livro infanto-juvenil chamado Pai Nosso, onde ela explica cada uma dessas frases, com histórias e com mensagens que nos edificam a nós, adultos, para o nosso dia a dia. Recorramos à oração como recurso benfazejo, mas também tenhamos vigilância para não cairmos em tentação. Nós queríamos agradecer, Ailton, o carinho, a oportunidade, o convite para estar nesse canal Espiritize da Web TV, deixando aos nossos internautas nosso abraço, nosso muito obrigado por terem cedido um pouco do tempo de vocês para estarem conosco nesse canal, essas análises em torno do Evangelho. Espero que, como para mim, para vocês, tenham sido também momentos muito agradáveis de harmonia e de paz. A gente que agradece também, o Elson, pela sua disponibilidade, pela sua participação, porque a gente sabe que, como é uma pessoa muito atarefada, para estar conosco aqui demanda tempo e um certo cuidado em agendar. Então, a gente
agradece também a sua presença aqui hoje no canal Espiritize. Antes que o Ellison, da gente se despedir de verdade, nós vamos passar um videozinho de 30 segundos, é sobre um projeto que a gente está divulgando aqui em Ribeira do Pombal, que vai ser a construção das instalações da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e a gente está aqui de forma muito humilde, de alguma forma, pedindo a solicitação, né, daqueles que queiram nos auxiliar nesse projeto, que é um projeto que vai ficar mais bem explicado no vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? A Sociedade Espírita Joana de Ângeles está construindo um espaço de atuação no bairro Caburé, uma comunidade periférica do nosso município, carente de espaços que promovam ações de transformação social. A nossa missão é apoiar projetos relacionados à educação, esporte, cultura, lazer e espiritualidade. Seja você também um dos nossos colaboradores. Contribua de forma que puder e ajude a transformar vidas. Seja um ponto de luz que se acende na nossa sociedade. Convido a todos a fazer a diferença. Está aí, pessoal. Então, fiquem todos à vontade. A gente já teve, assim, doações, e a gente agradece a essas pessoas, a algumas instituições, como o consultório de Dr. Edinaldo Alves Tavares, como da doutora Alice Loredane Alves Tavares também, e do Mercadinho Menor Preço, do Ponto do Requeijão, e outras pessoas que não quiseram se identificar. Então, a gente, pessoas, inclusive pessoas físicas, e a gente fica aqui com o coração palpitante de alegria, que em breve esse projeto vai se erguer, e nós costumamos dizer sempre, não temos nenhum fim lucrativo com isso. O único fim é a nossa mão de obra para trabalhar em prol do bem. Só isso. A gente sabe que o bairro Caburé é um bairro que precisa muito desse auxílio, tá bom? Então, Ellison, meu irmão, meu amigo, muito obrigado mesmo pela participação, que Jesus lhe abençoe e que nós possamos agendar uma outra vinda aqui no canal. E a gente vai se conversando e aí a gente vai, com certeza, agendar uma participação em breve. Vai ser uma alegria. Então, muita paz e até a próxima, Wellison. Até, boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Olá, pessoal, tudo bem?